Bom dia, irmãos. Mais uma vez eu quero fazer uma gravação da minha meditação. Hoje é um domingo de manhã. Eu tenho tentado gravar alguns vídeos das meditações que eu faço. Hoje a minha meditação é a importância do diácono na igreja. A gente lê com vocês alguns textos bíblicos e conversar um pouco sobre esse tema, tá bom? Aqui nós temos Filipenses capítulo 1, versículo 1, para a introdução. A palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Essa passagem da palavra de Deus, o apóstolo Paulo apresenta a si, Paulo e Timóteo, como servos de Jesus Cristo, a importância de dois homens de Deus como servos de Jesus, endereçando a carta aos bispos e diáconos da igreja que ficava na cidade de Filipos, e aí o nome da carta Filipenses, tá bom? Mas dando destaque aqui para bispos e diáconos, a importância que existe de toda a igreja ter líderes, pastores e diáconos, que seriam os líderes. E a gente vai ver algumas descrições dessas pessoas. Vamos ler esse texto aqui. Neste texto sagrado, Paulo saúda os diáconos da igreja de Filipos. Eu não falei, mas a minha gravação, o intuito dela é mais informação, tá, do que um estudo no sentido de ensinar você alguma coisa. Você pode ouvir esse estudo, ver e aumentar, pesquisar, e aí fica à vontade. Então a palavra diácono vem do grego diáconos e significa ministro, servo, ajudante. Denota uma categoria de obreiro assistencial, cerimonial, preservador, orientador, servidor e etc. Os diáconos auxiliavam os pastores em suas funções, sendo um oficial do ministério eclesiástico à inteira disposição do bispo ou pastor da igreja local. A fidelidade dos diáconos no desempenho do diaconato era um fator determinante na sua promoção ministerial. Desta maneira, podemos dizer que Josué era um diácono fiel de Moisés e acabou sendo promovido como sucessor do pastor Moisés. Isso aqui é interessante porque, vamos primeiro ler aqui Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então a gente vê um jovem, Josué, servidor de Moisés. Hoje nós temos, graças a Deus, algumas pessoas que são servidores mesmo na igreja, servem mesmo ao pastor da igreja, servem a Deus servindo ao pastor. Isso é gratificante de ver, isso é maravilhoso de ver, que ainda existem pessoas com seus corações dados e voltados a querer servir a Deus, querer servir ao Senhor, servindo o seu pastor e ao ministério daquela igreja. Isso é muito maravilhoso de ver. Algo interessante aqui em Números 27, capítulo 27, versículo 15 ao 18, a gente vê aqui. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Nun,
homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Duas coisas interessantes aqui. Moisés falando com Deus, diz aqui, um diácono, um líder, que substitua Moisés futuramente. Aí a Bíblia diz aqui uma descrição interessante, que saia diante deles e que entre diante deles. Então o diácono, com essa característica de liderança, que esse diácono vá na frente, que esse diácono trabalhe, que esse diácono mostre também a direção. E faça sair, faça entrar o povo, dirigindo o povo. É interessante que algumas pessoas podem ver a servidão de Josué a Moisés como algo errado. Mas veja só, quem substituiu Moisés e quem Deus levantou aqui no versículo 18. Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então Deus levantou Josué para servir a Moisés, e num determinado momento Deus levanta Josué para ser esse líder que vai à frente do povo aqui em Números, capítulo 27. Vejamos aqui a importância do diácono nas Escrituras. Embora a escolha dos 7 obreiros da igreja primitiva em Atos 6 possa ser entendido como o surgimento dos primeiros diáconos da igreja, a primeira menção destes oficiais do ministério cristão se acha em Filipenses capítulo 1, versículo 1, quando o apóstolo Paulo saúda o ministério da igreja em Filipos. Vamos primeiro ler Atos 6, de 1 a 5. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, diáconos aqui, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então estes homens foram escolhidos para um trabalho diaconal, que era servir às mesas, ajudar com viúvas, com órfãos. Então a gente vê esses homens se levantando aqui para uma finalidade de assistência social. Aqui em Filipenses, que nós já lemos, a gente vê na cidade, na igreja dos filipenses, bispos e diáconos. Já vê uma outra situação. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e 9, vamos ler aqui. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então a gente vê aqui qualidades ou qualificações para alguém ser um diácono. Nós vemos honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Então essas são as qualidades de um líder na igreja. Todo líder precisa ter. Paulo cita as qualificações dos diáconos logo após as qualificações dos bispos, dizendo: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência. E em 1 Timóteo 3,10, Paulo ainda escreve dizendo: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem repreensíveis. Existem pessoas, às vezes, dentro da igreja que querem exercer algum tipo de diaconato,
algum tipo de liderança sem ser provado, sem ser testado. Mas o apóstolo Paulo coloca aqui, primeiro, que essas pessoas sejam provadas, testadas, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Se forem irrepreensíveis. Então você que deseja servir a Deus, tem que ser alguém irrepreensível e permita-se ser provado. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo continua falando das qualificações dos candidatos ao diaconato ou à liderança, dizendo que os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo coloca marido de uma só mulher, é porque com certeza desde aquela época havia a possibilidade de um homem querer ser marido de mais de uma mulher. E o apóstolo Paulo já condena de primeira dizendo maridos de uma mulher, para que não haja dúvida que um homem, independente da cultura, isso é muito importante dizer, um homem seja marido de uma mulher. E governe bem seus filhos e sua própria casa. Aqui novamente está uma palavra muito interessante, que é a palavra governo. Governar bem seus filhos significa dar uma direção a eles. Quando o pai, e nós estamos falando de diáconos, quando o pai não sabe a direção da sua própria vida, quando o pai não tem uma identidade para a sua própria vida, como é que ele vai dar uma direção para os filhos, ou mesmo para a sua casa física, sua esposa? Então fica difícil, mas a Bíblia é muito clara. Você que deseja a liderança na sua igreja, primeiramente você vai orar a Deus, pedindo para Deus chamar você, e você tem que ter essa qualificação. Governe bem seus filhos, porque tem pessoas que querem servir a Deus e abandonam seus filhos, abandonam sua casa mesmo. Não tem qualquer tipo de prudência em governar bem a sua casa, dar direção para os seus filhos, fazer com que eles não sejam pessoas jogadas na sociedade de qualquer jeito. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, Paulo ainda afirma: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, Paulo fala que é algo interessante. Adquirirão para si uma boa posição. Paulo está dizendo que exercer liderança na igreja ou na sociedade, porque acaba exercendo, não tem uma coisa está ligada à outra, adquire uma boa posição e muita confiança na fé. Pelo menos tem que ter, né? Uma qualificação mínima, fé em Jesus Cristo. A expressão que Paulo usa para boa posição vem da palavra grega batmos, que significa degrau, e era aplicada aos graus de promoção no exército. Batmos, né? Eu estava pesquisando essa palavra no grego, e a tradução que eu achei não foi nem de degrau, foi de grau mesmo. Grau de promoção, como se fosse um exército. Então, a ideia é a seguinte: antes de a pessoa ser um bispo ou um pastor, ela seja um diácono, testado como diácono. E aí ela vai subir de grau, sendo promovida a bispo, ao episcopado, a um ministério pastoral. Da mesma forma, os diáconos que desempenharem com excelência o seu ministério subirão degraus ministeriais mais elevados dentro do ministério cristão. Por isso que é importante o teste. Por isso que é importante alguém não querer ser um pastor logo, né? Hoje em dia algumas pessoas se apressam dizendo: não, eu tenho sim capacidade, meu pastor está me segurando, meu pastor não está impedindo de eu ser um pastor, alguns dizem assim, está com medo,
que eu seja um pastor, você é um pastor melhor que ele, aquela conversa fiada toda. Seja testado. A melhor coisa que você faz é se colocar na presença de Deus como alguém para ser testado. E depois que você for testado, eu te garanto que o próprio Deus vai te elevar. Lembre-se, quem exalta o homem é Deus. Toda vez que o homem tenta se exaltar, ele acaba quebrando a cara. Então ore. Você almeja degraus maiores, almeja isso, ótimo. Excelente obra você almeja. Mas é necessário que você seja testado e galgue cada degrau. Não se apresse, tenha calma. Ore. A respeito da promoção ministerial do diácono, temos o exemplo de Filipe, que foi escolhido a princípio como diácono auxiliar do serviço de assistência social da igreja primitiva e depois foi promovido a evangelista. Filipe é um caso bem interessante porque a função dele era a de servir as mesas, viúvas e órfãos. Mas aquele povo serviu a Deus de maneira tão excelente que eles foram promovidos. Por quem? Pelo próprio Deus. Ninguém chegava lá promovendo ninguém. O próprio Deus ia promovendo eles à medida que eles se aproximavam de Deus e do trabalho de Deus. Aqui em Atos 6,5, a gente vai ler aqui: este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Filipe. Aqui o rapaz que a gente está falando. Então ele foi eleito para um determinado trabalho. Aqui em Atos 8, versículos 5 a 40, a gente não vai ler, mas conta a história de Filipe já pregando o Evangelho, já pregando a palavra de Deus. Então, do capítulo 6 de Atos para o capítulo 8, esse irmão Filipe já mudou o seu foco. Provavelmente subiu degraus espirituais, uma promoção vinda do próprio Deus. E aqui em Atos capítulo 21, a gente já vê ele como evangelista. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, Lucas escreveu o livro de Atos, né? Então chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, aqui está o cidadão Filipe, o evangelista. Então já mudou a sua função, que era um dos 7. Ficamos com ele. Então Filipe já aparece aqui como evangelista. Ele talvez, acredito eu, tenha parado de servir às mesas, de dar assistência às viúvas e órfãos. Provavelmente alguém o substituiu. A igreja primitiva também tinha sua organização maravilhosa. Então, comece como um diácono, seja testado, né, seja provado, vá devagar, e no momento certo, no momento oportuno, você certamente será promovido. Batmos, né? Grau de promoção. De acordo com os entendidos no assunto, quando um bispo ou pastor tinha necessidade de se ausentar da liderança e pastoril da congregação, quem assumia a direção era justamente o diácono que estava auxiliando o seu líder. Sendo assim, Josué era o diácono de Moisés e Eliseu era o diácono de Elias. Ambos pela fidelidade, olha a palavra interessante aqui, fidelidade e excelente desempenho do diaconato, alcançaram preeminência no ministério, sucedendo seus respectivos líderes. Então, o que você acha da palavra fidelidade? Eu acho necessária. Josué, filho de Num, Josué, fiel a Moisés. Eliseu, fiel a Elias. Depois eles galgaram degraus mais altos, tanto Josué como Eliseu. Aqui nós temos os textos bíblicos, você pode ler aí, que vão contar a história de Josué junto com Moisés e galgando essa ascensão. Vamos ler aqui 2 Reis 3:11.
E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O que é deitar água, irmãos? É servir. É aquele gesto de você virar um balde para lavar ali a mão, uma vasilha lavando as mãos de Elias. Tá? Então isso aí é um gesto de servir. Eliseu servindo Elias. A palavra diaconia é um termo derivado do grego, usada no Novo Testamento bíblico com diferentes sentidos. Em algumas vezes refere-se à ajuda material específica para pessoas em necessidade. Em outros momentos, significa o servir das mesas, e em outros ainda se refere à distribuição de recursos financeiros. Portanto, os diáconos aparecem sempre associados ao funcionamento dos serviços assistenciais, administrativos e burocráticos de uma congregação. E aqui a gente já leu Atos capítulo 6, de 1 a 5, que é quando Deus levanta aqueles 7 lá, tá bom? Inclusive Estevão, né, que está lá também, a gente leu sobre Filipe, mas Estevão está aqui, homem de Deus. A gente conhece, vocês já leram a história de Estevão? Procure ler a história de Estevão, ele também foi promovido. O papel do diácono varia conforme o governo eclesiástico das igrejas. Pode ser um cargo inicial, Assembleia de Deus, Igreja Metodista, ou permanente, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista, Anglicana, Luterana, etc. Em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 7, a Bíblia fortalece as mãos dos que trabalham na obra de Deus, dizendo: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, todos nós que trabalhamos para Deus, precisamos ter a palavra de Deus em nossos corações e mentes, e olha só o que a palavra de Deus diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Você que é líder, esforce-se e não deixe que a sua mão desfaleça, ou seja, que você pare seu trabalho, fique cansado ali, né? Poxa, eu estou cansado, há tantos anos eu estou trabalhando aqui, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim aqui nessa igreja, tem essas conversas assim, então não é uma boa conversa. Procure trabalhar para Deus, esqueça o resto. Hebreus capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus afirma que, porque Deus não é injusto, viu, líder? Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. De acordo com o Dr. Russell Shedd, todo serviço cristão humilde e abnegado cria um tesouro eterno. Então, hoje em dia a gente vê muitos obreiros fraudulentos que estão interessados em dinheiro e dividem igrejas, querem começar um ministério, começa do zero, pega sua esposa, seus filhos, comece, procure um bairro, comece do zero, não divida a igreja. Você está fazendo um trabalho diante de Deus péssimo. Péssimo. Dividir igreja é algo que aos olhos de Deus nunca será bem visto. Tome cuidado, comece do zero e Deus te abençoe. Deus nos recompensa com tudo o que fazemos, tanto nesta vida como na vida eterna. Então, quando você começa um trabalho ali, num bairro, e vai desenvolvendo aquele trabalho, certamente Deus vai abençoar você, você foi para lá com sua esposa, seus filhos, eu não sei, e ali você começa uma obra de evangelização. Quando tiver um determinado número de membros, o certo é que o seu pastor te libere. E isso é o certo. Agora, o que não é certo é você estar numa igreja local, aí você quer sair para o ministério na marra, divide aquela igreja local. Aquela igreja tem 200 membros, divide, leva 100, se tiver 500, leva 250 e assim. Isso não é Deus, te garanto. Então,
Deus não é injusto. Se você fizer isso, você vai colher. A lei da semeadura e da colheita, né? Tome cuidado com esse tipo de atitude. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Insista e permaneça firme. Conclusão aqui, no século XIX, floresceram instituições de diaconia permanente na Alemanha e no Reino Unido, com finalidades assistenciais, muitas delas permanecendo até hoje. Portanto, cada diácono deve exercer com excelência o seu diaconato, a fim de que possa alcançar degraus mais elevados no seu ministério. Ok? Essa é a minha meditação, que seja a sua também. Deus te abençoe.